Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para ter uma aula de inglês muito legal? Nós vamos falar de um tema muito importante, que é um tempo verbal, the simple present. E nós não podemos falar de tempo verbal sem trabalhar com verbos. Então é exatamente isso que nós vamos ver na aula de hoje, como vou mostrar agora. Olha só. Então na nossa aula 92, né, the simple present, nós vamos ver aí a forma afirmativa, affirmative form, vocabulary and daily routine. Então, nosso vocabulário aí voltado à rotina diária, tá certo? Então, vamos iniciar nossa aula aí falando de um tempo verbal que é o the simple present. E o the simple present, na sua forma afirmativa, ele tem uma questão muito importante que nós vamos ver na sequência, tá? É quando os verbos são conjugados em terceira pessoa do singular, que eles precisam aí, obrigatoriamente, ser acrescidos de S. Tem algumas regrinhas que nós vamos ver aí como elas se dão nessa conjugação aí. Olha só, gente, the simple present. Então, the simple present, da forma afirmativa, falando um pouquinho sobre verbos, não tem como falar de tempo verbal sem falar de verbo. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo, voz, né, e voz. E aí pode indicar, dentre outros processos, os seguintes, né, que são alguns verbos que podem indicar, inclusive, aí, né, nós utilizamos para falar aí de rotinas diárias, tá certo? Uma questão importante relacionada aos verbos. Verbos é a única classe gramatical, tá? A única classe gramatical que nós podemos conjugar, tá certo? Ele pode exprimir, então, ação, sentimento, tá? Pode ser um verbo de ligação. Então, são essas as classes de verbos. Tudo que nós falamos, pouquíssimas coisas, nós não utilizamos verbo. Daí a sua importância como classe gramatical, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora algumas rotinas, né? Algumas atividades que nós fazemos diariamente e, claro, que levam verbo, e já aí conjugados no presente, conforme nós vamos ver hoje. Olha só. Então, nós temos aí, olha só, verbs, daily routine expressions. Então, os verbos aí relacionados a expressões de rotinas, né? Nós temos ali go to school, o verbo ali é go, né? Significa ir à escola, ou ir para a escola. Aí nós temos uma outra atividade, né? Uma daily routine. Go to work, que é ir trabalhar, ou então simplesmente trabalhar. O verbo go, né? Como vocês já viram na frase anterior, ele significa ir, né? Nesse caso, go to work é ir trabalhar. Ou então a gente resume isso em trabalhar. Próxima sequência, go to bed. A expressão go to bed significa dormir ou então ir dormir. Nós dificilmente falamos dessa forma, nós resumimos então em dormir. Aí have breakfast é tomar café da manhã. A expressão have, o verbo have, é no sentido de ter, possuir aquele alimento, tá? Então, nesse sentido, para falar de uma refeição, vou utilizar o verbo have. Have e não have, tá? O H em língua inglesa tem som de R, especialmente no início das palavras. Portanto, have. Have breakfast, né? Tomar café da manhã. Na sequência, nós temos have lunch. Olha só, mais uma atividade aí que utiliza o verbo have, né? Que é uma refeição. Quando fala de refeição, nós sempre utilizamos o verbo have. Have lunch, que é almoçar. Daí have a dinner, que é jantar. Repare que para falar de refeições eu utilizo o verbo have no sentido de obter aquele alimento. Tá? Então, por isso, ter o jantar, né? Nesse sentido, uma tradução literal, obviamente, vai ficar somente jantar. Na sequência, nós temos take a shower, ou take shower, né? Tomar banho. Né? Shower é uma chuveirada, né? Tomar uma chuveirada seria uma tradução bem literal. E por último, wake up, que significa acordar. Wake up significa acordar. Então, vocês viram aí algumas daily routines, né? Que são as rotinas diárias, né? Aquelas atividades que nós fazemos, todo mundo faz, né? Essas atividades. Só reiterando, então, todas elas têm verbos. Verbos são aquela classe gramatical que é conjugada. É a única classe gramatical que ela se flexiona. Nenhuma outra, substantivo, adjetivo, nenhuma delas funciona, né? Nenhuma delas se flexiona, somente o verbo. E eles podem exprimir, então, ação, enfim, desejo. Todas essas situações são expressas pelos verbos, tá? E sempre o verbo o responsável por colocar ação. Quando eu conjugo esse verbo em determinado tempo verbal, é sempre o verbo. Posso falar a mesma frase. Quando eu mudo o verbo para um tempo diferente, eu estou mudando o tempo verbal, tá? Então, o verbo é a única classe gramatical que é flexível, tá certo? Vamos falar então, né, já vimos algumas daily routines. Agora eu vou mostrar para vocês aí
a forma, né, o simple present na forma afirmativa. Olha só uma frase que nós vimos, inclusive, anteriormente. Olha só. I wake up at 6:20. Né? Eu acordo às 6:20. I wake up. Wake up, né, significa acordar. Repare que o wake está normal, ele está conjugado com a primeira pessoa, ele não tem acréscimo de S nenhum no verbo em destaque. Ele só vai ter essa mudança quando conjugado aí com terceira pessoa do singular. Outro exemplo, outra frase. I take a shower. Nós temos também nessa expressão, I take a shower, nenhuma mudança com relação aí ao verbo take. Ele continua sem S, porque isso é uma característica somente da terceira pessoa do singular, quando esse verbo está conjugado com he, she e it. Não é o caso. Eu tomo banho, o sujeito aqui é I, primeira pessoa. Na sequência, I have breakfast. I have breakfast. Eu tomo café, né? I have breakfast. Eu tomo café. Repare que o have também não sofre nenhuma alteração, porque ele está no presente, mas ele não é conjugado com terceira pessoa do singular. I have breakfast at 7:30. Né? Eu tomo café às 7:30. Outra frase. I have lunch at 12:30. Né? Eu almoço 12:30. I have lunch at 12:30. Não tem mudança também no verbo have. Na sequência, I go to school 5 times a week. Eu vou para a escola 5 vezes na semana. I go to school 5 times a week. Então, gente, nós vimos algumas frases aí, né, do simple present, com a característica do simple present, mas esses verbos, quando eles forem conjugados com terceira pessoa do singular, ele vai sofrer uma alteração. É exatamente o que nós vamos ver logo em seguida, tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês uma lista de verbos. É bom vocês ir anotando. A grande maioria vocês já viram, já conhecem. Não conhece? Não viram? Então anota esse verbo aí. Lembre-se, verbo é uma classe gramatical que eu utilizo muito para falar. Quase tudo o que eu falar, eu vou utilizar um verbo. A não ser expressões como bom dia, boa tarde, algumas interjeições como olá, ai, né? São palavras, né, que têm significado, né, tem todo um significado, mas não utiliza verbo. Mas via de regra, tudo que eu falo, a imensa maioria das frases, tudo aquilo que eu falo, eu vou utilizar verbo. Tá? Então, por isso, ele é uma classe gramatical. Não tem como eu falar inglês ou falar qualquer outro idioma sem conhecer verbos. É exatamente o que nós vamos ver. E o primeiro aqui, gente, então, nessa lista, né, eu vou mostrar para vocês aí, é cook. Olha só, cook, que é cozinhar. Tá? Cook, cozinhar. Na sequência, né, eu tenho uma longa lista de verbos aí, vou mostrar na sequência, dance. Dance, que é dançar. É uma palavra aí que se parece com outra em língua portuguesa, não é verdade? Dançar, dance. Então, é uma palavra aí muito próxima, né? É um cognato, uma palavra cognato, que se parece em inglês com português. Dance, então, significa dançar. Vou mostrar na sequência. Drink. O verbo drink é beber. Drink, drink, beber. Né? Vão anotando aí esses verbos, que caso vocês não lembrem ou não conheçam, tá? O verbo drink, então, significa beber. Vou mostrar mais outro, olha só. O verbo drive significa dirigir. Drive, drive. Dirigir, drive. Na sequência, olha só, nós temos o verbo eat. Eat é comer. Eat, eat, comer. Na sequência, vou mostrar um outro verbo aí, né, um conhecido nosso, nós já vimos durante a aula, o verbo have, que significa ter. Tá? Lembre-se que esse verbo eu utilizo para falar de refeições, quando é no sentido de ter, de possuir aquele alimento. Tá? Então, o verbo have. Uma informação importante, palavras em língua inglesa com início em H têm som de R. Tá? Portanto, have e não have. Língua portuguesa o H não tem som, mas a língua inglesa tem. Então, atente-se para isso. Palavras iniciadas com H têm som de R. Portanto, have. Ok? Outro verbo. O verbo listen to. Listen to significa ouvir. Só que esse listen to aqui, gente, ele passa uma informação a mais. Nós temos dois verbos que significam ouvir. Heard and listen to. O verbo listen to é no sentido de ouvir com atenção. Então, o professor, por exemplo, vai dizer para você, listen, quer dizer, ouça com atenção, tá certo? Ouça com atenção, tem esse acréscimo de significado, ouça com atenção. E a expressão é listen to e não listen, tá? Às vezes a gente até ouve, até ouço o listen, mas a pronúncia mais adequada é listen, listen to, ok? Outro verbo, o verbo like, né? Bastante comum aí nas redes sociais, né? Com o advindo aí das redes sociais. Nós temos então o verbo like, que significa gostar, like, gostar.
ok? Outra aqui, o verbo play, né, ele tem múltiplas traduções. Nós temos play, né, tocar um instrumento, e significa também jogar e brincar. O verbo play, então, tem 3 traduções. Tocar, jogar e brincar. Aí depende do contexto para saber qual verbo eu estou utilizando, tá? É sempre bom levar em consideração o contexto. Nesse caso aqui, obviamente, era tocar, né? O verbo swim, que é nadar. O verbo swim, nadar. Swim, swim, nadar. Outro verbo, olha só. O verbo read, também é um verbo que nós utilizamos bastante. Ler, read, read, ler. Mudando aqui o verbo sing é cantar, sing, cantar, sing. Vamos tocar adiante, uma lista bem extensa de verbos para vocês anotarem. Mais um, study, esse é conhecido, né, gente? Study é estudar, study, study, estudar. Mais um verbo agora, o verbo watch. Watch, né, em própria imagem também já entrega, é assistir, watch, watch TV, assistir TV. Nesse caso, só o verbo, né? Agora, work. Work é trabalhar. O verbo to work. Trabalhar. Work. Ok? Na sequência, vamos mostrar mais um. Write. Write significa escrever. Write. Escrever. Write. Ok? Então, essa lista de verbos que nós acabamos de ver, ele tem tudo a ver com esse conteúdo aqui, gente, que é a forma afirmativa aí do Simple Present. Simple Present é um tempo verbal. E nós temos que tomar cuidado na forma afirmativa que quando esse verbo for utilizado com terceira pessoa do singular, conforme eu vou mostrar para vocês agora, ele vai ser acrescido de S. Olha só, esse sujeito, né? He, she e it, tá? São terceira pessoa do singular, tá? He, she, it. Respectivamente, ele, ela, ele ou ela. O it significa ele ou ela para tudo quanto é coisa, exceto pessoa. Então, quando for ele mesmo, uma pessoa, eu vou utilizar he. Quando for uma mulher, eu vou utilizar o she. E o it, quando for coisas, objetos, qualquer outra coisa, tá? Em alguns casos, eu até utilizo esses dois aqui com um animal de estimação, por exemplo. É comum haver essa utilização. Então, he para ele, she para ela, it para ele ou ela, quando for coisas, objetos, animais, qualquer outra coisa, tá? Há essa exceção que de fato acontece às vezes de você ouvir um desses pronomes aqui com um animal de estimação, por exemplo. Olha só, gente, repare que esse verbo like, que nós já vimos anteriormente, significa gostar. Quando ele é conjugado com he, she e it, ele é acrescido de S. É uma característica, é uma regra do Simple Present. Então, Simple Present, forma afirmativa, quando o verbo é conjugado com terceira pessoa do singular, he, she, it, ou equivalente, pode ser um nome de uma pessoa substituindo ele, por exemplo, nós devemos utilizar sempre o S. Esse verbo é sempre acrescido de S, mas tem umas regras que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, she, or he, or it likes novels. Né? Ela gosta, então, de romance, né? Lembre-se, né, que essa palavrinha, esse verbo aqui, ele é acrescido de S, tá? Por quê? Porque eu tenho um sujeito aqui que é a terceira pessoa do singular. E, portanto, esse verbo aqui, olha só, ele é acrescido de S. Quando o verbo é conjugado com terceira pessoa do singular, he, she, it, ele é acrescido de S. Só que tem regras, conforme eu vou mostrar agora para vocês. Rules. Quais são essas regras, então, para conjugar esse verbo acrescido de S? Olha só, verbos terminados, todos os verbos conjugados com terceira pessoa do singular, he, she, it, cuja terminação seja SS ou CH, SH ou X, só é acrescido ES. Olha só, como mostrar para vocês. Então, olha só, quando eu conjugo com he, she, it, o verbo miss vai ficar misses. Então, o verbo go vai ficar goes. Watch, watches. Washes, né? Que é lavar. E, por último, mix, né? O verbo misturar vai ficar mixes. Tá certo? Todos eles com a terminação ES. Então, verbos conjugados com terceira pessoa, cuja terminação seja SS, ou CH, SH e X, deve ser sempre acrescido de ES. Isso é uma regra importante, tá? Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, depois vou mostrar mais uma regra que também é importante relacionada a esse tema, né? Quando eu tenho um verbo no The Simple Present conjugado com terceira pessoa do singular. Olha só os exemplos que eu preparei para vocês. Simple Present Third Person. Então, Simple Present conjugado com terceira pessoa. Sammy washes his father's car. Então, o Sammy é ele, né, equivalente a ele, é uma palavra equivalente.
lava o carro do pai. Washes, repare que tem a terminação ES. Aí depois eu tenho, he washes his father's car. Ele lava o carro do pai dele. Então, é a mesma frase, só que numa eu estou utilizando, então, o semi, que é o nome próprio, e depois eu estou utilizando, então, um pronome de terceira pessoa do singular, he. Então, o semi é uma dessas palavras que eu posso utilizar aí para substituir, tá? É uma palavra equivalente. Ok, gente? Uma outra regra importante que eu vou mostrar para vocês agora, olha só. É quando esse meu verbo for terminado em Y. E eu vou mostrar para vocês, olha só. The simple present, third person, né? Simple present, conjugado com terceira pessoa do singular, he, she, it, cujos verbos têm a terminação em consoante Y. Então, verbos terminados em consoante Y, o que que muda antes do acréscimo do S? É o que eu vou mostrar agora, olha só. Vou mostrar para vocês, então, né, o que que acontece, né, com esses verbos terminados em consoante Y. Olha só. Quando eu tenho um verbo terminado em consoante Y, eu substituo o Y por IES. Olha só, study tinha terminação D, que é uma consoante Y. Cry, né, tem a terminação RY. E o try tem terminação também RY, ambos consoante Y. Eu vou substituir Y por IES. Vai ficar she studies, he cries, she cries, he tries, she tries. Tá certo? Então, verbos terminados em consoante Y, quando conjugados com simple present, terceira pessoa do singular, ele vai ser sempre acrescido, substitui o Y por IES. Olha só o exemplo. Victoria cries when she watches sad movies. A Vitória chora, então, quando ela assiste filmes tristes. Victoria cries. A Vitória é equivalente a ela, então, o verbo cry, terminação Y, consoante Y, substitui o Y por IS. E aí depois, she cries, ela chora quando ela assiste filmes tristes também. E aí eu tenho a mesma frase, a diferença é que eu tenho numa uma palavra equivalente, na outra eu tenho um pronome, né? Terceira pessoa de singular. Certo, gente? Ficou claro? Então agora nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos durante a aula na nossa DLI. Olha só, na questão 1, então, gente, nós temos complete as orações a seguir utilizando os verbos em parênteses no simple present, na forma afirmativa, affirmative form. Então, eu tenho ali da letra A até a letra E, e eu tenho um verbo ali que está destacado entre parênteses. Vocês vão utilizar esse verbo e vão conjugá-lo corretamente. A dica aqui é vocês prestarem atenção no sujeito. O sujeito é a terceira pessoa do singular, logo eu já sei que esse verbo vai ser acrescido de S. Aí eu vou lembrar das regras, né? Verbo terminado em consoante Y, vou substituir Y por IS. Verbos que têm terminação em O, né, em CH, SH, todos esses verbos têm uma regra, né, que é acrescido de ES. Então, vocês vão lembrar da regra e vão preencher aí essas lacunas utilizando aqueles verbos e conjugá-los corretamente. Aí eu tenho uma segunda questão, que é uma resposta aí pessoal, tá? O que você faz no seu dia a dia? Escreva uma oração que indique uma atividade do dia a dia. Exemplo, I study every day. Eu estudo todo dia ou diariamente, tá? Essa é uma frase aí de exemplo. Vocês vão utilizar ela, né, como exemplo e vão formular as suas frases, né, utilizando aí os verbos que nós vimos para falar de uma atividade que vocês fazem, aliás, ao longo do dia. Tá certo, gente? Então, agora vocês vão ter um tempinho aí para responder. Na sequência, nós voltamos para a correção da nossa DLI.
Então, gente, agora nós vamos aí para a nossa correção da nossa DLI, né, da nossa atividade. Eu vou mostrar para vocês uma vez mais essa atividade, depois vou mostrar a resposta e a gente vai comentando aí, vou mostrando para vocês algumas informações dentro da resposta. Olha só, vou mostrar a questão novamente. Então, na questão 1, gente, olha só, nós tínhamos que prestar atenção no sujeito, né? Aqui, ó, nós temos terceira pessoa do singular, she, ela. Aqui nós temos terceira pessoa, só que é do plural, então ele não interfere, o verbo não sofre alteração. Aí nós temos primeira pessoa do singular, também, primeira pessoa, tanto o singular quanto o plural, não há alteração, né? Não tem alteração alguma. Na letra D, nós temos aí, então, terceira pessoa do singular, ele, então, esse verbo aqui, o drive, né? Igual ao listen, ele vai sofrer alteração porque o sujeito é a terceira pessoa do singular. E na letra E, nós temos o primeira pessoa do singular, I, né? Uma informação importante sobre o I, primeira pessoa, eu, ele é sempre escrito com letra maiúscula, independente da posição que ele estiver na frase, tá? Vou mostrar para vocês a resposta. Opa, vou mostrar aqui. Olha só, gente, então, nós temos um sujeito aqui que é terceira pessoa do plural, então ele não sofre alteração, o verbo continua go. They go to school on Saturdays. Eles vão para a escola nos sábados. Na letra B, she listens. Olha só, reparem que eu tenho um verbo, né? Listen, ele é acrescido de S, tá? Ele é acrescido de S, como a regra geral. Todos os verbos, quando conjugados com terceira pessoa do singular, vai ser acrescido de S. Exceto aqueles verbos que têm algumas terminações diferenciadas, como CH, SH, O, X. Esses são acrescidos de ES. E os verbos terminados em Y, então, consoante Y, eu substituo o Y por IS. Na letra C, então, nós temos primeira pessoa do plural, o have não sofre alteração, porque não é terceira pessoa do singular. We have lunch at 12:10. Né? Nós temos, então, nós almoçamos às 12, né, meio-dia e 10. Letra D, he drives. Olha só, terceira pessoa do singular, então o verbo drive, ele é acrescido de S, né? Porque a regra manda. He drives a car, ele dirige um carro. E por último, a letra E, eu tenho I watch TV. Eu assisto TV, também não sofre alteração, porque eu não tenho, então, nessa frase, um sujeito de terceira pessoa, verbo continua da mesma forma, tá certo? Vou mostrar agora a questão 2, só para a gente olhar, mas é uma resposta pessoal aí, que vocês podem, inclusive, compartilhar aí no chat. Olha só a pergunta 2, a questão 2. O que você faz no seu dia a dia? Escreva uma oração que indique uma atividade do dia a dia. Então, nós temos ali o exemplo I study every day, eu estudo todos os dias. Vocês podem seguir esse exemplo aí e escrever no caderno de vocês. Podem também utilizar aí para vocês escreverem no chat essa resposta, tá? Para a gente ir acompanhando. Tá certo, gente? Um forte abraço para vocês e a gente se vê por aí. Bye, bye!